Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência com o resgate da criança interior em adultos e como os traumas escolares dessas pessoas trouxeram bastante informações durante a sessão que me ajudaram a pesquisar, estudar mais e poder transformar as crenças dessas pessoas, poder transformar a visão de mundo delas sobre aprender, sobre escola. Meu nome é Thaís Tosati. Se você é novo por aqui, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixar algum comentário como sugestão para novos conteúdos. Eu voltei a gravar conteúdos. Esse vídeo faz parte dessa série, onde eu vou contando o que eu venho aprendendo nesses quase 8 anos de atendimento como terapeuta, especialmente com o resgate da criança interior. E essa semana eu fiz uma votação, tanto aqui na aba da comunidade quanto no meu perfil no Instagram, sobre qual tema que as pessoas gostariam de que eu falasse aqui, e foi votado os traumas escolares. Então é sobre isso que eu vou falar. Fica aqui comigo. Bem, o que eu comecei a perceber com o resgate da criança interior, que tem uma dinâmica assim, ó. A pessoa, quando vai fazer esse processo terapêutico comigo, a gente sempre marca com pelo menos 7 dias de antecedência a primeira sessão, porque essa pessoa precisa preparar algumas atividades. Então ela vai fazer algumas atividades como meditações, ela vai escrever a biografia dela da fase que a gente vai trabalhar. Então ela precisa de tempo para fazer as atividades, para coletar informações, enfim. E é muito interessante porque eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, né, de que preparar as atividades podia fazer essas pessoas voltarem no seu tempo de escola. E é isso que eu venho percebendo. E tudo começou assim, acho que foi o primeiro momento que eu realmente entendi que também o trabalho da criança interior, ele estava atravessado pelos traumas escolares, quando eu estava conduzindo um grupo, quando eu ainda fazia o resgate da criança interior em grupo, e uma pessoa esqueceu de trazer uma das atividades, e o grupo era um grupo muito unido, assim, elas se deram muito bem desde o primeiro encontro, ficaram muito próximas uma das outras. Eu senti que teve uma conexão muito grande no grupo, e eu mandava as atividades para todos os endereços. Elas não tinham acesso aos e-mails uma da outra, mas a mensagem era igual. E essa pessoa que esqueceu a atividade, ela falou: eu esqueci. E eu falei: tudo bem, não tem problema, traz na sessão seguinte. E aí, nesse e-mail com as atividades da sessão seguinte, eu coloquei uma observação e falei: fulana de tal, lembra de trazer a atividade que você esqueceu de trazer hoje, tá bem? E aí ela colocou uma resposta para o grupo todo, que era: olha, fulana, porque ela tinha uma amiga dentro desse grupo, a professora está me chamando a atenção, me puxou a orelha, alguma coisa assim. E eu achei aquilo muito curioso. Eu falei: olha que interessante, né? Para ela, pareceu que eu estava ali chamando atenção, estava expondo. E aí eu chamei ela para conversar no privado e contei que não foi a minha intenção, mas que como o grupo estava muito coeso e elas com uma conexão muito grande entre elas, eu achei que isso seria muito tranquilo, já que tudo foi exposto ali, que ela esqueceu a atividade. E aí ela disse: não, eu não me ofendi. Ficou assim, se explicando, né? Provavelmente quando ela fez esse movimento, ela nem se deu conta, né? É um processo possivelmente inconsciente, mas aquilo foi um super elemento para mim, assim, de aprendizado e de, inclusive, aprender a ter mais cuidado e de perceber como, no trabalho do resgate interior, a chance de uma pessoa acessar os seus traumas escolares, as suas questões em relação às coisas que aconteceram na escola, elas podem acontecer nesse espaço,
terapêutico, seja individual, seja quando eu conduzia os grupos. E aí eu comecei a ver outras características, né? Então é muito comum que na primeira sessão, muitos clientes, quando eu pergunto, né? Agora eu quero que você leia a sua história dessa fase. E aí a pessoa olha para mim e fala: história? Que história? E aí eu falo: a história que eu pedi está escrito lá no documento, porque eu mando um documento onde tem todas as atividades e é bem detalhado assim a forma como eu escrevo, mas em geral as pessoas não trazem na primeira sessão assim. E aí eu faço algumas perguntas, né? Por exemplo, já teve gente que na primeira sessão falou: nossa, tá toda uma bagunça aqui, eu nem sei onde tá. E aí eu pergunto: e aí, você já pôde fazer bagunça na vida? Tem gente que nem responde, já começa a chorar, porque foram crianças que não tiveram essa possibilidade, né? Algo que é tão natural de uma criança, elas não puderam vivenciar. E aí, quando a gente vem para o espaço terapêutico e vai voltar na biografia de cada fase, é muito comum as pessoas acessarem essas memórias inconscientes daquilo que elas não puderam fazer. E é muito comum acessar esse lugar da bagunça para pessoas que foram muito cedo obrigadas a serem muito organizadas e se tornaram muito metódicas, porque é assim que disseram que é o jeito certo de estudar, de aprender, de estar nos lugares, principalmente em situações lidando com a autoridade. E aí o que eu comecei a fazer é que, para além de aprender a ficar mais atenta e acolher essas pessoas e validar o que elas estavam sentindo e trazer o que possivelmente deve ter acontecido na escola e também ouvido essa pessoa, isso foi me mostrando a importância de eu trazer as questões das crenças escolares e de um método tão arcaico como é o estudo para a grande maioria das pessoas, né? Que basicamente é um modelo de alguém que ensina, de alguém que sabe, que está na frente para um grupo de pessoas que está assistindo essa pessoa e que essa pessoa vai passar todos os conhecimentos e toda a chance de aprendizado vai ser ouvindo essa pessoa, vai ser a partir dela, e não que o estudo e o aprendizado aconteça entre o grupo. E claro, para eu poder ter essa sensibilidade, eu também precisei passar pelas minhas próprias quebras de paradigma, porque eu tive uma educação, eu venho de um histórico onde eu fui uma aluna, eu sempre brinco assim, muito bem domesticada. Eu fiz tudo o que disseram que era para fazer, fui uma aluna ali média a maior parte da minha vida. Já na faculdade eu tive um desempenho muito bom, mas sempre nesse lugar assim de que tem que ter boas notas. Eu sempre gostei muito de estudar, mas fui essa aluna bem domesticada, né? E foi só na faculdade, quando eu começo a questionar algumas coisas, e eu nem lembro exatamente por quê, talvez porque eu vi assim que, sei lá, eu tinha muita facilidade para aprender, para entender algumas coisas, e via que alguns colegas não entendiam. E eu lembro de perguntar para os professores, né? Sei lá, tem um outro jeito de fazer, enfim, não lembro bem. Eu sei que assim que eu terminei a faculdade, eu fui convidada para uma banca da faculdade que eu me formei para ser selecionada como professora e comecei a dar aula na graduação. E eu lembro de já chegar dando aula de um jeito muito diferente, porque eu percebia que os meus colegas
não entendiam aquele jeito e não colocavam em prática, enfim. Foi uma coisa bastante intuitiva, eu diria. E nessa experiência como professora, uma vez um livro que chegou para mim nas mãos foi Fomos Maus Alunos, do Rubem Alves e do Gilberto de Menstein. E eu lembro que eu fiquei muito envergonhada, assim, quando eu li o que eles falavam sobre a educação, sobre ser um educador e não um professor. E eu me identifiquei muito com o lugar de professora, de alguém que aprisionava os alunos. Eu tinha muito orgulho que os meus alunos achassem as minhas aulas muito difíceis e tivessem muita dificuldade, precisassem estudar muito. E eu lembro que naquele momento eu falei, não, eu não quero mais isso. E comecei a ter uma atitude como professora diferente e também coincidiu com duas coisas. Uma, que eu assisti o documentário Quando Sinto Que Já Sei, que fala de modelos de educação inovadora no Brasil, são vários modelos, e também um workshop que eu fiz de educação inovadora. Então tudo isso me deu uma perspectiva, assim, novos paradigmas sobre a aprendizagem. E o principal deles que eu destacaria e que foi muito importante para o meu próprio processo foi entender e, na verdade, descobrir que as pessoas aprendem de jeitos diferentes. E por isso que a educação, quando ela está dentro de um modelo padrão que leva em consideração e impõe, na verdade, né, que todo mundo aprende de um determinado jeito, isso é muito injusto, isso é um serviço, na verdade. E isso foi juntando com outras pesquisas que eu fui fazendo. Tinha um cara incrível chamado Sir Ken Robinson, que ele falava muito, ele questionava muito o sistema educacional. Ele tem palestras incríveis no TED. E isso ajudou muito a expandir meu olhar e eu terminei o meu processo como educadora na época, na área que eu dava aula, fazendo uma grande transformação disso e de fato também saindo, porque eu já não me identificava mais com o modelo tradicional, porque não adiantava só eu querer ser diferente dentro das instituições, se as instituições queriam o modelo tradicional. Então, eu saí disso, enfim, muito tempo depois fui me tornar terapeuta. Mas fato é que essa minha experiência pessoal me ajudou muito e me ajuda muito com os meus clientes, porque todas as vezes que eu me deparo com pessoas muito incomodadas porque elas não prepararam as atividades do jeito certo, eu vejo elas muitas vezes tensas sobre responder o questionário inicial que tem de cada fase. Então eu sempre tranquilizo as pessoas de que não tem jeito certo, aquilo é para uma reflexão. E eu sei que, para depender da história de cada pessoa, é até difícil acreditar nisso, né? Eu lembro de um workshop de comunicação não violenta que eu participei, que os dois facilitadores disseram, olha, pode ser que a gente não consiga responder todas as perguntas de vocês, mas é muito bom que a gente saia com dúvidas, isso é muito edificante para as pessoas. E eu fiquei, sair com dúvidas é bom? Eu não entendi o que era aquilo, porque ainda estava muito enraizado em mim que todas as perguntas tinham que ser respondidas, enfim. Então isso tudo vem me ajudando a alertar os meus clientes sobre qual é a sua experiência, qual foi a sua experiência na escola. Porque a experiência ela não fica só quando a pessoa é estudante. Tem um TED do Murilo Gun, que eu acho que foi o primeiro TED ou TEDx dele, muito bom, que ele começa assim: quem aqui já terminou os estudos? E na verdade é uma brincadeira que ele faz, porque ele diz: a gente nunca termina os estudos, a gente estuda até morrer. E estudar não significa que você está dentro da escola e que alguém tem que te ensinar para você estar estudando. Então, todo esse material, ter contato com tudo isso e fazer a transformação interna para mim também, né, de que cada pessoa tem o seu jeito
de aprender, e que aprendizado não está só dentro de uma instituição e só nessa relação de que alguém ensina e o outro aprende, isso tem me ajudado muito a alertar os meus clientes sobre observar isso e não repetir as dinâmicas de poder. Esse é um ponto muito importante. Então, quando eu contei a história de que a pessoa falou, olha, ela me chamou a atenção, você viu fulana, né? O que é isso? Isso é um comportamento e uma fala, possivelmente inconsciente, sobre um ambiente que para ela era muito conhecido, que é essa dinâmica de que alguém manda e o outro obedece. E de fato existe uma relação de autoridade quando eu estou no lugar de terapeuta. E por isso a minha responsabilidade é não repetir as dinâmicas de poder que em geral são abusivas. E é isso que as pessoas trazem em geral para o espaço terapêutico. Uma experiência de relação com a autoridade que é muito abusiva. E que, claro, ela, em geral, ela não começou na escola, ela já começou em casa, né? De que tem alguém que manda e o outro obedece, sempre nesse lugar de opressão, de dinâmicas de abuso, e isso vai só se fortalecendo dentro da escola, é óbvio, né? E por que eu falo que é óbvio? Porque se a gente vive numa sociedade onde acha que o jeito de educar crianças é castigando, é batendo, é gritando, não vai ser diferente na escola. Pode ser que tenha estratégias diferentes, mas que no final das contas o resultado é o mesmo, que é sempre olhando para essa criança como incapaz, como ela precisa de um adulto para resolver a vida dela, para ela ser alguém na vida. E isso é um estrago muito grande, e o estrago não fica localizado nos lugares. Essa pessoa leva esse estrago com ela para a vida. E se dentro do ambiente terapêutico esse profissional não tiver lidado com as suas próprias crenças escolarizantes, não tiver transformado as suas relações de poder, é óbvio que isso vai ser repetido ali. Então tudo isso vai se perpetuando. E essa pessoa que está ali no espaço terapêutico, ela nunca se dá conta de que ela pode ter o jeito dela de aprender e que não existe um jeito único. E isso é muito libertador também para ressignificar. Então é muito comum receber as pessoas no resgate da criança interior que elas se sentiram aceitas porque elas foram boas alunas, elas tiveram boas notas e fizeram a graduação ou o curso que o pai ou a mãe quiseram, e esses pais se sentem bem-sucedidos na cabeça dessa pessoa, porque esse filho ou essa filha tem tal título, tiveram tal nota. E tudo isso é uma grande falácia, porque no final das contas, essas pessoas não sentem o afeto, elas não se conectam com o afeto. E só para dar um exemplo, eu participei de um seminário que uma das falas foi sobre educação inovadora, e teve uma representante da pedagogia griot que ela fez uma dinâmica com a gente, isso foi online, e ela falou, lembra aí de um professor que você lembra que ele fez uma atividade, uma coisa que nunca saiu da sua cabeça, que até hoje você lembra essa atividade que ele fez. E eu fiquei chocada, porque eu lembrei de uma professora da minha primeira série que um dia ela contou uma história dentro de sala de aula, onde ela pegava uma folha de papel e ia dobrando essa folha, e depois ela ia picando e ia transformando isso num personagem, assim. E eu lembro de todos nós, assim, a gente devia ser uns 40, 50 alunos, todo mundo quieto, assim, pela primeira vez, todo mundo em silêncio, assim, vidrado naquela professora. Foi a única memória que me veio
de uma conexão, eu diria. E eu lembro que ela trouxe alguma coisa assim sobre uma memória afetiva dentro da escola. E eu fiquei chocada. Como é que eu passei tantos anos na escola e a única memória que eu tinha era essa. E tem pessoas que podem passar uma vida e não ter nenhuma memória afetiva. Algumas pessoas, inclusive, não têm lembranças da escola. Tamanho foi o estrago, assim, sobre não ter ficado afeto nisso. E nesse mesmo seminário, a gente teve uma palestra com o Alex Bretas, que distribui um e-book chamado Crenças Escolarizantes. E aí ele trouxe muito também, né, sobre essa coisa de que tem que ter um professor, primeiro os pais ensinam, depois os professores, aí depois vai ter o chefe, sempre nesse lugar que está sempre fora. Nunca sou eu que posso buscar por mim mesma. Se eu estou estudando em casa, lendo um livro e aplicar isso no meu trabalho, na minha profissão, isso não é aprender, porque aprender é só se eu estiver dentro de um curso, dentro de uma instituição. Eu sei que para algumas pessoas que estiverem ouvindo isso pode ser uma coisa muito óbvia, tipo, eu já sei disso, imagina. Mas tem um monte de gente que não faz ideia disso e fica muito angustiado porque diz: eu não consigo estudar, eu não consigo aprender, eu não faço desse jeito, porque tem gente que lê um livro e consegue falar sobre o livro e fazer uma palestra e criar um curso. Tem gente que lê um pedacinho do livro, assiste um pedaço de um vídeo e de repente consegue falar sobre aquele conteúdo, mas se sentindo muito culpado, se sentindo impostor, impostora, porque acha que só tem um jeito de estudar, de aprender, de preparar conteúdo, seja lá para quê. Então é muito importante no processo do resgate da criança interior que essas pessoas descubram o seu jeito de aprender e também possam lamentar junto com essa criança e validar que isso que fizeram com ela não foi aprendizado, não foi uma memória que ajudou essa criança a poder na vida adulta ter o prazer da leitura, do aprendizado e poder descobrir as formas de aprendizado, de criatividade. É muito comum também as questões sobre desenho. Eu não sou criativa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Uma das conversas muito que eu faço com alguns clientes é o quanto você foi incentivado em casa a pensar, a refletir sobre a vida de uma forma geral, né? E o que as pessoas trazem em geral é que ninguém ensinou isso para elas. Ninguém deu espaço para isso, né? Ela sempre recebeu tudo ou muito mastigado, ou você já tem que saber disso, como que você não sabe? E a pessoa completamente confusa, porque não tem uma estrutura ali de aprendizado sobre reflexão, de espaço para expressar, de espaço para errar, de espaço de lembrar que é a primeira vez que eu estou fazendo isso, então eu não tenho que ter a resposta certa. Enfim, tem um monte de coisas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do documentário, do e-book do Alex Bretas, que ele distribui gratuitamente, tem todos os créditos, enfim, tem todo o histórico dele. Eu não quis explicar aqui sobre cada uma dessas pessoas, o TEDx do Murilo Gun também, os links da palestra do Sir Ken Robinson, e acho que para você que está assistindo esse vídeo e que talvez nem se dê conta do quanto você tem crenças escolarizantes, o quanto isso te atrapalha na vida, nas relações, o quanto a sua criança interior possa estar se sentindo muito oprimida mesmo. Eu acho que essa é uma boa palavra, assim, sobre quantas coisas que as pessoas acham que elas não podem, não são, não conseguem, e está atravessado por essas crenças escolarizantes, e que quando elas entram em contato com isso e vão se dando conta,
inclusive dos modelos possíveis de aprendizados, como o documentário Quando Sinto Que Já Sei traz. Isso, eu já vi muitos clientes que depois de assistirem o documentário, eles fazem: ah, isso existe? Ah, isso é possível? Não, então desse jeito eu gosto de aprender, então assim eu quero, é desse jeito que eu funciono, né? Tem escolas do documentário que as crianças elas ficam na natureza, elas não ficam dentro de uma sala de aula sentadas uma atrás das outras. Então isso é muito revolucionário, libertador para algumas pessoas que nunca pensaram nessa possibilidade. Acho que o único jeito é estar dentro de uma escola, né, entre quatro paredes, enfim, e todo mundo um atrás do outro, e tem um professor falando e essa pessoa vai aprender. Vou colocar também o link de um episódio da Rádio Escafandro, que é bem recente, sobre também vários questionamentos sobre educação, e acho que esse pode ser um caminho, do mesmo jeito que foi para mim, pode ser que seja útil para você também, você poder olhar para as diversas formas de aprendizados, para poder, inclusive, acolher a sua criança e saber onde que ela ficou ferida, onde que ela ficou confusa e como isso está afetando até hoje a sua vida adulta, sobre todo o contato que você tem sobre aprendizado. Eu estava pensando sobre essa coisa, né, como é que alguns encontros, alguns workshops, né, a facilitadora faz uma pergunta e tem gente que fica apavorado porque não quer responder e aquilo não está certo, tem que responder o certo, fica muito tenso e acha que se responder errado, nossa, que vergonha que eu vou passar, porque é isso que essa pessoa vivenciou durante, às vezes, toda a infância, toda a adolescência. Então, é muito importante olhar para essas crenças escolarizantes e poder desprogramar isso e poder ter uma referência. Eu sempre falo da importância de ter referências funcionais, saudáveis, para você poder ir desenhando o seu presente, o seu futuro e escolhendo profissionais, e escolhendo parcerias e lugares onde você quer estar e lugar que você não quer, porque você não quer mais estar em lugares onde repete essa dinâmica de poder. Vou dar mais um exemplo de uma experiência que eu tive. Eu estava tendo aula de percussão com um grupo e aí a gente já estava tendo, já tinha umas 4 semanas e o professor fez um comentário assim: olha, a gente precisa avançar, eu estou percebendo que já tem muita gente aqui que já entendeu e tem gente que ainda não entendeu e a gente está conseguindo avançar. E eu era uma dessas pessoas. Não reparei se tinha mais gente com a mesma questão, mas eu sabia que ele estava jogando aquela indireta para mim. E eu já conhecia a educação inovadora, eu já sabia que cada pessoa aprende num ritmo e de um jeito, né? E que aquilo podia falar muito mais do método dele do que de mim. E o que eu fiz foi sair desse grupo. Eu contratei um professor particular e eu fiquei muito feliz de ter feito isso, porque se eu não soubesse das coisas que eu sabia sobre educação inovadora e sobre jeitos de aprender e sobre crenças escolarizantes, possivelmente eu ia me forçar a ficar ali, achando que na verdade eu tinha um problema e por isso eu não conseguia acompanhar o grupo e o grupo não estava avançando por minha causa. E eu falei, não, eu não quero estar aqui. E eu também gostaria que você pudesse ter essa capacidade de escolha. Entender onde você quer estar, onde você não quer estar, porque está alinhado com seus valores. O que você aprendeu sobre aprendizado como afeto, como expansão, como lugar onde tem espaço para diversidade, ao invés de ser um lugar padronizado, opressor, onde é mais um lugar que está te mostrando que você é inadequado e insuficiente. Então é isso, eu espero que esse conteúdo seja uma contribuição. Me fala sobre a sua experiência, o que você achou do conteúdo,
o que que te deu de insight quando você ouviu esse conteúdo e abriu aí uma oportunidade para você olhar com outros olhos sobre aprendizado, criatividade e para a sua própria criança interior. Qual foi a sua experiência na escola, nas escolas de uma maneira geral? É isso, obrigada!